Jesus, a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude esperar. Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro. É um prazer estar com você de novo. E desta vez nós vamos para Mateus 28, de 18 a 20. E nós vamos estar olhando esses versos que falam a respeito do nosso chamado para batizarmos a todos aqueles que creem conforme a vontade mesmo de Jesus. Porque aqui quem fala é o próprio Jesus Cristo para nós. E Ele está nos fazendo um pedido que é um imperativo para nós que somos seus discípulos e seus seguidores. O texto nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, ou falou aos seus discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bem. Depois que Jesus carrega a cruz por milênios, por séculos e séculos, ele finalmente afinca no Calvário. Quando ele afinca no Calvário e o Pai o ressuscita com grande poder, ele é ressuscitado e depois de ressuscitado ele aparece com muitas provas visíveis aos seus discípulos e finalmente ele os convida para uma reunião final para conversar com eles. E ele, nessa conversa, fala-lhes de que essa autoridade, a sua história, a sua vida com seus discípulos, não precisa ficar trancada no coração deles. Precisaria ser comunicada, manifestada, levada à frente, porque Jesus não quer uma convicção para ficar no coração das pessoas apenas. Ele quer que todos conheçam e ele quer que seus discípulos repartam isso com as outras pessoas. Jesus, inclusive, é um mestre que ele quer ser vivido nos seus discípulos de tal modo que todos possam ver nos seus discípulos a sua própria vida. Ele não quer ser apenas ele, como que os seus discípulos não sendo apenas ele do lado de fora. Jesus quer estar do lado de dentro dos seus discípulos e ele quer que seus discípulos sejam os próprios discípulos tendo ele dentro. Isso é maravilhoso, porque enquanto os mestres geralmente querem ser continuadamente mestres sozinhos, Jesus quer ser um mestre que vive nos seus discípulos. Ele quer ser um mestre que vive dentro dos seus discípulos para que ele seja multiplicado. Isso é o que nós encontramos na grande comissão. E mais interessante aqui é que no versículo 18, e eu gosto disso, é quando Jesus, com grande autoridade e poder, ele ainda é aquele que se aproxima dos seus discípulos. Eu gosto quando Jesus, com toda essa exuberante glória, ele continua chegando pertinho dos seus. E ele continua conversando com os seus. Porque, como que dizendo assim, eu continuo sendo amigo de vocês, eu continuo sendo aquele que ando com vocês, aquele que caminha com vocês. E eu gostaria que a gente entendesse isso, porque Jesus Cristo é aquele que não deixa jamais a sua igreja. É aquele que está sempre perto da sua igreja. Aquele que está dizendo para a sua igreja: podem contar comigo. Eu estarei sempre com vocês. Toda a minha autoridade, toda a minha glória, eu
dou para vocês, eu reparto para vocês. Vocês podem contar com ela por onde quer que vocês forem, porque ela é minha e ela é vossa. Ela é autoridade compartilhada, ela é glória compartilhada, ela é aquilo que vocês podem contar. E Jesus diz que essa autoridade dele, ela é uma autoridade que está no céu e na terra. Portanto, a sua igreja não tem que temer nada, não tem que ter receio de nada, porque essa autoridade está frequentando todos os lugares, todos os tempos, todas as circunstâncias. Ela enche todo o universo. E, portanto, Jesus, então, está declarando que ele, a sua vida, a sua autoridade, a sua companhia estão à disposição dos seus discípulos, e seus discípulos precisam, portanto, contar com isso. Agora, eles têm uma tarefa para fazer. E no verso 19, Jesus abre então essa agenda, essa pauta. E a pauta é para ser feita o tempo inteiro. Essa expressão ide, ela é uma expressão que retrata muito mais a decisão de uma ação contínua do que de uma programação eventualmente feita. A ideia é que por onde quer que a sua igreja vá, ela deve ir com a decisão de fazer discípulos de todas as nações. A compreensão é que a igreja não tem barreiras, a igreja deve superar todos os paradigmas, a igreja deve ter as estratégias para alcançar todos os povos, porque a decisão do Evangelho de Jesus é uma decisão para alcançar todas as pessoas. É para entrar em todas as casas, é para entrar em todos os becos, em todas as praças, em todas as ruas, em todos os corações. Todas as nações significa que Jesus quer fazer parte de todas as pessoas. Ele quer estar em todo mundo. E imediatamente a essa decisão de ampliar essa comunicação do Evangelho, Jesus diz: batizem-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, todos aqueles que vocês alcançarem. A compreensão é que esse batismo é para fazer uma identificação. Procurem fazer com que aqueles que vocês vão tornando discípulos, esses sejam identificados comigo, esses sejam batizados, esses sejam imergidos, esses sejam marcados pela minha própria vida, pelo meu caráter, pela minha própria pregação, façam parte do meu reino, façam parte da minha vontade, vivam os valores deste reino de Deus, sejam praticantes da minha decisão de amar a Deus, de fazer a vontade de Deus, assim como eu fui. O batismo não é um ritual que é feito descaracterizando uma pessoa de si mesmo. O batismo é imersão em Cristo. O batismo é participação na tarefa do reino. O batismo é compromisso direto com a própria pessoa de Jesus e com tudo que Jesus realizou e fez. O batismo é essa declaração de que eu pertenço de todo o meu coração, eu tenho um dono, eu tenho uma identidade, eu tenho um reino que está definido. Eu faço parte desse povo de Deus, eu faço parte de Jesus daqui para frente. E esse é o pedido de Jesus. Depois Jesus também diz outra coisa. Ele diz que a igreja dele deve caracterizar-se pelo ensino. E esse ensino não é um ensino para encher a cabeça, é um ensino para fazer as pessoas a não apenas conhecer as coisas de Jesus, mas para guardar as coisas do reino de Deus. A ideia não é aqui saber coisas do Evangelho.
A ideia é realizar as coisas do Evangelho, porque ensinar não é ensinar para saber, é ensinar para guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. É diferente, porque para ensinar você pode pegar uma apostila, você pode pegar uma revista, você pode pegar um livro e ensinar alguém, mas Jesus não pediu para você ensinar. Jesus pediu para você ensinar a guardar. Isso significa você passar um exemplo de vida para as pessoas, você passar uma orientação prática, as pessoas verem em cada discípulo o caminho na prática daquilo que é o reino de Deus. Então, a igreja, ela não é convidada a ensinar e a viver de um outro jeito. A igreja é convidada a ensinar e a viver de um jeito exemplar. É o pedido de Jesus para a sua igreja. E finalmente, Jesus vai dizer assim: façam esta agenda, porque eu garanto estar com vocês todos os dias. Eu prometo que se vocês estiverem aproveitando o tempo de vocês, a universidade de vocês, a escola de vocês, o trabalho de vocês, a casa de vocês, para fazer discípulos e para expandir este Evangelho pelo mundo inteiro, se vocês estiverem levando as pessoas a se identificarem comigo, a se comprometerem comigo, se vocês estiverem fazendo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se vocês estiverem sendo modelos exemplares, modelos vivos, modelos reais de quem segue o reino de Deus, eu vou estar ajudando vocês, eu vou estar motivando vocês, eu vou estar dando ânimo para vocês seguirem todos os dias até a consumação do século. Então, quando você decide ser um discípulo de Jesus, e quando você decide ser um discípulo de verdade, para comunicar essa orientação do Mestre e levar isto a sério, você tem uma missão, e a sua missão é poder viver isto em todos os lugares e poder levar as pessoas a se identificar com Cristo em todos os lugares e ensinar essas pessoas a, olhando para você, guardarem este Evangelho. Você se identifica com isso também e você, portanto, está com a convicção de que Cristo está com você e Cristo está chamando você para essa grande comissão. Eu quero convidar você para se batizar nessa perspectiva, na perspectiva de ser um seguidor da grande comissão, um seguidor de quem faz o reino, um seguidor de quem trabalha para o reino, um seguidor de quem é exemplo neste reino e um seguidor de quem é capaz para estar com Cristo, certo de que Ele está com você, Ele caminha com você e Ele conduz você. A minha oração é que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude e que você seja comigo um trabalhador do reino, um servidor do reino, um lutador do reino, e que você possa juntar mais pessoas para que essa corrente ela possa se fortalecer mais e ela possa ter mais pessoas para que a gente possa levar este Evangelho para todas as nações, a gente possa ter mais pessoas identificadas e a gente possa ter mais pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pessoas que possam de fato não apenas saber do Evangelho, mas guardar o Evangelho, porque é isto que faz a diferença neste mundo de tanta religiosidade e de pouco Evangelho. A nossa decisão, portanto, é de se batizar para ser diferenciais e para ser seguidores de fato de Jesus. Que Deus te abençoe. Soy
em Jesus. A paz real eu pude encontrar. O seu amor pude